Um feliz sábado. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Tão bom vir à igreja, poder compartilhar aí a palavra de Deus. É um assunto bem atual, a hora que puderem projetar aqui também. É um assunto bem atual sobre saúde, me pediram para pregar nesta manhã, relacionado com o tempo do fim. Que tempo propício para falarmos de saúde, né? Onde o mundo está em busca de saúde, estamos tendo problemas sérios de saúde a nível mundial. Que tempo oportuno para falarmos sobre saúde. Não só isso, queridos, falando no tempo do fim, nós sabemos que quando a Bíblia traz em Apocalipse 13, seremos proibidos do quê? Comprar e vender, certo? A Bíblia nos diz assim, e sabemos que esse tempo está próximo. Qual que é a coisa mais essencial que a gente compra? Comida. As outras coisas a gente pode deixar para depois, um outro momento, mas a comida é algo essencial para a nossa subsistência. Então Deus nos chama hoje a fazermos algumas mudanças, também a pensarmos, estudarmos sobre isso, porque se hoje, de maneira tão fácil, nós deixamos ou postergamos algumas decisões que temos a tomar, quanto mais em um momento de crise, tá? Então é muito importante compreendermos isso. Antes de começarmos, eu peço a você que está em casa também, que neste momento compartilhe aí o canal do YouTube, Adventistas Copa Vila, e também o Facebook, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Quero convidar vocês a fazer mais uma breve oração. Pai querido, neste momento eu sou inteiramente dependente de Ti para falar. Eu não quero que sejam ditas aqui palavras minhas ou argumentos humanos, mas que abramos a Tua palavra e o Senhor fale ao nosso coração. Por isso pedimos que o Senhor seja exaltado aqui através de nossos pensamentos, nossas palavras, e que todos nós estejamos com o coração aberto para entendermos a Tua vontade, mesmo que a Tua vontade esteja diferente da nossa, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de também já entrarmos no assunto, eu quero falar para vocês que até eu estava conversando com a minha esposa, nós estávamos com saudade de pregar sobre isso, porque nos faz bem. Nós somos as primeiras pessoas que precisam disso, porque com certeza estar relembrando esses assuntos nos ajuda no nosso dia a dia a levarmos essas coisas mais a sério. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Está. Ok. Só para vocês entenderem, essas palestras a gente prega em mais de uma palestra. Elas são divididas geralmente em 3 ou mais palestras, mas em 3 tópicos. A primeira, que é o que eu vou tratar hoje, motivações e razões para a reforma de saúde. Em um outro momento, aí eu gosto de deixar mais para minha esposa, que até está preparando uma palestra neste momento sobre fisiologia da digestão, falar sobre o que comer e o que não comer, e também sobre como comer. E eu confesso, meus queridos, a minha maior dificuldade está nesse terceiro item. É a minha luta diária. Eu peço a Deus diariamente para me ajudar nesse sentido. Como alguém mais acelerado, tenho dificuldades no mastigar e etc., mas hoje não é o assunto. Sabe por quê? Vocês estão vendo um jovem falando sobre saúde. Geralmente, quando vocês veem alguém falando sobre saúde, ou é alguém da área de saúde, ou é alguém que já passou por alguma enfermidade, e aí aprendeu ali as lições de um bom estilo de vida, e aí começa a compartilhar com os seus. Eu nunca tive um problema de saúde, na verdade, minha saúde sempre foi boa, e não foi essas as razões que me levaram a dar atenção a esse assunto, e a buscar em Deus, ajuda em Deus para, sim, a ajustar o meu estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Por que isso? Por quê? Porque eu compreendi a relação entre espiritualidade e a saúde. E também porque eu amo meu mestre, eu amo meu Jesus, e eu quero fazer a vontade dele. E ele fala sobre saúde. E ele deseja que tenhamos saúde. Então, por amor a Jesus, eu vim a me interessar por essas coisas. E é isso que eu quero compartilhar. Mas da minha experiência, eu não estou num ponto mais exaltado do que ninguém, por favor, não me considere assim. Eu também não quero que vocês levem esse assunto a extremo. Muitas pessoas, até mesmo Ellen White fala, usa esse tema de maneira exagerada e é chamado de deforma
da saúde, não reforma da saúde. Porque traz pontos exagerados, formas exageradas, trazendo aquilo ali como o único ponto a ser falado, e nós sabemos que isso é o braço direito do Evangelho, e não o corpo, não a cabeça. Então é muito bom nós termos bastante equilíbrio para tratarmos desses assuntos. Tá? E por isso, eu quero também pontuar aqui que nós vamos falar do quê? De um dos remédios. Há muitas pessoas que gostam só de falar sobre alimentação e esquecem que são 8 remédios naturais que Deus deu. E não só um. Inclusive, o exercício físico, eu não sei qual que é mais importante. Talvez comida, porque a gente come 3 vezes por dia, mas o exercício físico, Ellen White fala que é um pecado contra o nosso corpo nós deixarmos de fazer. De tão mal que faz para nós. E tudo isso está ligado sim à nossa espiritualidade. Para onde que eu aponto? É para cá? Ou é para lá? Para lá? Ah, tá. Ok. Em 2 Crônicas 22, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e vocês prosperarão, ou prosperareis. Não se esqueçam disso, meus queridos. Não se esqueçam que nós precisamos dar ouvido aos nossos profetas. A Bíblia, onde tem ali a manifestação do espírito de profecia. Não se esqueçam que o espírito de profecia é o quê? É o testemunho de Jesus. Então o que os nossos profetas falam, o que Deus fala através da Bíblia, o que Deus fala também, nós como adventistas acreditamos através da irmã White, é o testemunho de Jesus para nós. Ok? E aqui um outro ponto que eu queria ressaltar. Queridos, o mundo tem pregado a nossa mensagem. Nós temos deixado de falar sobre isso, e o mundo tem pregado. Qual que é o problema? O mundo não tem o Espírito Santo. E por isso eles pregam essa mensagem de maneira desequilibrada, fazendo com que muitos que poderiam receber isso de maneira plena, ampla, profunda, recebam isso de maneira estreita. O veganismo hoje tem pregado nessa mensagem de maneira errada, não com o princípio do cuidado com o corpo, mas com o objetivo nos animais somente, não cuidam da saúde como poderiam. Muitos têm pregado nossa mensagem, queridos. Eu até assisti um tempo desse, um grande pastor pentecostal, pregando sobre reforma de saúde. Eu fiquei impressionado. Então, meus queridos, chegou o momento de falarmos sobre isso. Falarmos sério sobre isso também. E não se esqueçam que em Oséias 4:6, Deus diz assim, que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Quantos problemas vêm até nós por falta de conhecimento? Então não quero que seja assim conosco. E 2 alertas, uma coisa é certa, os adventistas do 7º dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus, os escritos da irmã White. E depois vem aonde? A incredulidade com a Bíblia. Todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhes tem dado uma mensagem, estarão livres ou seguros de muitos embustes ou enganos que surgirão nesses últimos dias. Olha, num momento tão crítico na saúde do mundo, como essa mensagem é importante para nós, não só falarmos, mas vivermos. Porém, eu não vou basear os meus estudos aqui, o nosso estudo desta manhã, nos escritos da irmã White. Sabe por quê? Como funciona os escritos da irmã White? Como que funciona? A Bíblia contém todos os princípios necessários e existentes e são eternos. Não há nada de novo escrito em que Ellen White falou. Ela pega o princípio bíblico e expande e aplica a nossa realidade. Por isso, queridos, nós temos que basear nossas crenças, em tudo que nós pregamos na palavra de Deus. E eu vou convidar os irmãos agora, antes de abrir a Bíblia, 2 textos importantíssimos para nós. O primeiro está em Caminho a Cristo, que diz assim: Deus não exige que renunciemos a coisa alguma cuja conservação nos seja de proveito. Em tudo que faz, tenha em vista o bem-estar de seus filhos. Queridos, Jesus te ama. Essa mensagem é uma mensagem de amor, de bondade, de misericórdia. É por isso que ele traz essa mensagem, não é por nenhum outro motivo. Ele não quer te privar das coisas boas desta vida. Ele quer que nós vivamos sim as coisas boas desta vida.
de maneira equilibrada, de maneira correta. E também porque muitos usam essa mensagem como uma espécie de alcançar favor divino. Eu quero ressaltar esse texto contido no livro Fé e Obras, que é essencial para começarmos o estudo. Se juntássemos tudo que há de bom e santo, nobre e belo no homem, e apresentássemos os resultados aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana, ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Queridos, não há nada que nós façamos que seja para obtenção de méritos, ou para desempenhar parte da salvação. Nós não mudamos o estilo de vida por esta razão, de maneira nenhuma. Que nem eu falei, eu mudei porque eu amo meu mestre, e ele pediu para mim, é por isso que eu faço. Esse é o motivo, é a glória de Deus, e não a glória do homem. E quando alguém muda por razões contrárias a esse texto, pegam os escritos para bater na cabeça das pessoas, para usar de maneira errada, para sobressair, para ficar olhando para a pessoa ao lado e falando, ó, tá vendo? É pior, é pecador, é isso, é aquilo, julgando o próximo por conta disso. Então não quero que isso aconteça aqui de maneira nenhuma. Abram a Bíblia, em Apocalipse, porque estamos falando sobre saúde relacionados ao tempo do fim. E aqui nós temos as principais, ou as 3 mensagens angélicas que Deus quer que nós, como um povo, preguemos ao mundo, certo ou não? Com certeza, é a razão de nossa existência, é a proclamação das 3 mensagens angélicas. E eu vou pedir para nós lermos só a primeira, ok? Todos abriram? Apocalipse 14, verso 6. Vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Perdão, é o verso 7. Mas vamos ler o 6 também. Tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, que mensagem linda. Mas deixa eu te perguntar, como nós damos glórias a Deus? Primeira coisa que geralmente vem à minha mente, a não ser a de vocês, são louvores, cantos. Vou dar glória a Deus, então vou cantar um hino de gratidão. Será que é isso que o texto quer dizer para nós, como essencial? Que nós devemos proclamar uma mensagem ao mundo, chamando a todos a dar glória a Deus através de louvores? Apenas? Com certeza não. Seria muito pouco se fosse só isso. Então o que a Bíblia nos diz a respeito de dar glórias? Para isso, meus queridos, eu peço que vocês abram a Bíblia agora em 1 Coríntios. Vamos ver como Deus, como é uma, não é única, tá? Mas como é uma das formas de dar glórias a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Conseguem ver? Uma das formas de nós glorificarmos a Deus é comendo e bebendo. Ou fazendo qualquer outra coisa, no trabalho, na vida, em qualquer outra coisa. Então o que nós podemos entender? Que a mensagem, a primeira mensagem do terceiro anjo, é sim uma mensagem audível, chamando o povo para temer a Deus e glorificá-lo através de diversas formas. Mas não só isso. Nós vamos chamar o povo de Deus e avisar o povo de Deus com a nossa vida. Sim, da forma que comemos e bebemos, mas ficaria muito pouco se fosse só isso. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. Esse não é o tema central do Evangelho, com certeza não. Isso é um braço apenas. O corpo, o que é? O amor de Jesus em nossos corações.
O quanto nós amamos a Deus e o quanto nós amamos o nosso semelhante. O como nós olhamos para o nosso próximo e vendo ele, às vezes, com hábitos errados, e não com o espírito de, você está errado, mas, meu irmão, eu quero te ajudar. Olha o espírito. Isso é a glória de Deus. E Deus quer que nós o glorifiquemos, sim, de diversas formas. Mas um deles, com certeza, é o comer e beber também. Um outro texto que fala sobre isso, isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Eu vou ler daqui, mas pelo tempo, quem quiser abrir pode abrir ou acompanhe comigo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, olha outro chamado, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mais um chamado relacionado ao cuidado do corpo. Isso não é só alimentação, isso é o que nós assistimos, isso é o que nós ouvimos, isso que nós sentimos um cheiro, ou que nós tocamos, tudo isso tem influência sim no glorificar a Deus. É importante nós compreendermos isso. Não seja pego de surpresa, meus queridos, porque estamos nos últimos dias. E olha o que diz em Lucas 21, 34. Olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem do quê? Glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha o relacionamento entre comer e beber, com o tempo do fim, com a vinda de Jesus. E nós podemos sim, até mesmo dentro da igreja, ser pegos desprevenidos, porque os cuidados da vida, a embriaguez e também a comida pode ser um motivo de tropeço. E não é só bebida alcoólica que embriaga não, meus queridos. Quantas vezes a gente não coma demais e não consegue nem ver um sermão que dorme? Está embriagado. É muito importante nós compreendermos essas coisas e falarmos sobre essas coisas. Comer e beber pode ser pecado. De que forma? Aqui em Gálatas 5:21, por questão de tempo, eu vou ler só ali falando, vai falar vários frutos da carne, e um deles é qual? A glutonaria, está ali em vermelho. E aí continua, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui vem uma advertência, a gente tem muito costume de colocar só artigos alimentares como centro da reforma de saúde. É importante, com certeza. Ellen White, ela tem um texto que ela fala para quem é reformador da saúde, para quem come certinho, come o que deve comer e não come o que não deve comer. E ela fala que muitos são verdadeiros glutões. Olha só, é vegetariano, não come isso, não come aquilo, mas tem um prato gigantesco, ou come várias vezes ao dia, ou como eu, tenho dificuldade no comer devagar, e aí a alimentação passa direto, chega no estômago, vira uma fermentação, afeta o cérebro. Precisamos cuidar com essas coisas, para entendermos que a glutonaria é pecado. E qual é o desejo de Deus para nós? Lembre-se, Deus é um Deus de amor, queridos. Amado, desejo que vá bem em todas as coisas, e que tenhas o quê? Saúde, assim como vai bem a vossa alma. Olha que lindo, esse é o nosso Deus. Eu quero apresentá-los aqui, mensagens de amor. Muitos carregam, realmente, a mensagem de saúde, ela é uma cruz, mas atrás dessa cruz, há bênçãos sim. Eu fui muito abençoado por Deus por esse motivo, e não tenho explicações agora, não tenho nem tempo para dizer o quanto eu fui beneficiado por isso. Há bênçãos, se nós fazermos com as motivações e da forma correta. Qual o desejo de Deus para nós? Olha só, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, queridos? É ou não é? Com certeza. As promessas que Ele dá para o Novo, lá para o Israel, Ele dá para o Israel espiritual, que somos nós também? Com certeza. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito,
porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Esse texto é forte se você pensar na profundidade. Eu não quero dizer aqui que todos que ficam doentes é porque estão desobedecendo os mandamentos de Deus. Eu não vou ser generalista, mas eu quero falar alguma coisa. Muitos, pelo menos muitos, que fazem isso, não era o propósito de Deus. Aí alguém vai lá, tem uma vida errada, hábitos errados, contrai uma doença, morre prematuramente, a gente fala, era a vontade de Deus. Não, não era a vontade de Deus. Pode ser que alguns casos sejam, como foi no rei Ezequias. Deus permitiu que sobreviesse sobre ele uma doença, mas ele falou, prepara suas coisas que você vai morrer. Era da vontade de Deus. Mas nem sempre isso é da vontade de Deus. Para ele era a vontade de Deus, porque seria o melhor plano para ele que ele morresse. Porque depois ele desonraria a Deus lá com o povo babilônico. Não sei se vocês lembram da história. E depois nasceria o seu filho Manassés. Mas muitos casos não eram da vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos saúde, quer que nós demos atenção a essas coisas. Cuidemos sim do nosso corpo e da nossa mente. Meu querido, por exemplo, eu tenho um casal de amigos meus, eles são reformadores de saúde há muito tempo, são missionários de Deus. E agora a esposa dele contraiu um câncer. Por quê? Por quê? Nós trabalhamos numa clínica natural, lá em Minas Gerais, eu e minha esposa. Recebemos um rapaz, morava no campo, era reformador da saúde, contraiu um câncer, 26 anos, se não me engano, ou perto dos 30, algo assim, e morreu prematuramente. Há certas coisas que nós não entendemos, mas nós vivemos no mundo de pecado. E nesses casos, quando a gente faz a parte que Deus nos deu, com o poder que Ele dá, a gente confia nele, fala, Senhor, eu estou nas tuas mãos, quer para a vida ou quer para a morte, porque essa terra aqui, queridos, é muito pouco para o que Deus tem para nós, é muito pequeno. Deus quer a eternidade, mas sim, muitas coisas podem ser evitadas. Mas a principal questão não é a doença, porque não foi por esse propósito que eu mudei, ou tenho buscado a mudar, porque é contínuo. Mas eu quero trazer um exemplo, eu não vou poder ler tudo que eu queria sobre Daniel, mas Daniel é um exemplo prático para nós, sobre o tempo do fim. Por quê? A gente vê ele em Babilônia. Antes o povo de Israel era lá reunido com pessoas da mesma fé, da mesma classe ali. Agora ele vai no meio de Babilônia. Nós estamos no meio também assim, do povo, da cidade. De meio de pessoas de todos os tipos. Estamos semelhantes a eles. E da mesma forma, eles passaram, Daniel e seus amigos, por provas semelhantes a nós. Inclusive que muitos estudos de profecias, nós estudamos sobre isso. Ali na adoração àquela estátua, nós temos ali uma imagem, nós temos uma obrigatoriedade para adorar aquela estátua, nós temos uma pena de morte. Em Apocalipse 3 nós temos as mesmas coisas, uma imagem, um forçar a adoração e uma pena de morte. E ele firmemente toma decisões ao lado de Deus e entende que os seus hábitos, sim, de estilo de vida, tinham tudo que ver com os resultados de sua vida posterior. Nós não sabemos se os amigos de Daniel teriam força de caráter para dizer não em face da morte sobre aquela questão da estátua, se eles não tivessem cuidado antes da questão da alimentação. Olha só a relação. Por quê? Ali tinha milhares de israelitas. Quantos não dobraram os joelhos perante a estátua? 3. Daniel não estava presente naquela situação. Então, 3. Da mesma forma, em breve, de acordo com as profecias, seremos colocados a uma prova muito semelhante. Queridos, com certeza isso tem relação. Com certeza precisamos estar atentos aos nossos hábitos de estilo de vida. Eu não vou ler agora, mas a vida devocional de Daniel, lá contida em 6:10, ele era o primeiro ministro da maior nação do mundo e orava 3 vezes ao dia. Quando foi penalizado e falou, se você continuar assim, você vai morrer, para ele era mais valor honrar a Deus do que, ele tinha mais amor a Deus do que a própria vida. Ali, Daniel 9:3, ele orava pelos seus amigos, ele jejuava, ele se dedicava a Deus. Esse deve ser o nosso estilo de vida. E sobre a alimentação, como que era?
ele rejeitou as iguarias do rei. Queridos, vamos começar a rejeitar as iguarias do mundo, que fazem mal? Quantos fast foods que nos fazem tão mal à saúde? Quantas coisas prejudiciais à nossa mente, ao nosso corpo, e nós temos nos contaminado com essas coisas, porque vivemos em Babilônia também, mas ele falou, não vou me contaminar com essas coisas. E o que ele pediu para comer? O que foi? Qual foi a dieta dele? Legumes. Muito importante. E como ele foi encontrado? Mais fraco, mais pálido, com menos inteligência? 10 vezes mais doutos. Ellen White fala que até na forma de andar era diferente dos outros. Está vendo o que Deus quer para nós? O que Deus quer para nós? Deus quer o bem, queridos. Eu não vou poder ler esses textos aqui, são textos muito bons, mas falando que os jovens de hoje podem ter a mesma experiência que Daniel, podem adquirir em Deus. Ele tinha 17 anos, tá? Por aí. Em Deus eles podem adquirir o mesmo domínio próprio. E há muitos hoje que olham para Daniel e falam o quê? Olha o texto ali. Ele é demasiado minucioso, é muito estrito ou fanático. E a gente vê ele com louvor de Deus. Por isso, queridos, aqueles que mudam, não julguem aqueles que não mudem. Ajudem. Ajudem com amor. Mas aqueles que não mudam, por favor, não façam isso. De julgar a pessoa estrita ou fanática, ou isso ou aquilo. Nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos. Olha só. Mas os que assim arrazoam, verificarão no dia do juízo, que viraram as costas às expressas exigências de Deus, que não seja assim conosco, queridos. Tendo colocado a sua própria opinião como norma do que é direito ou errado, descobrirão que o que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Eu acho que isso aí é opcional. Que nem os evangélicos, alguns dizem lá fora. Alguns dizem assim, não, a questão do sábado é o domingo. Outros não dizem assim. Outros falam, não, é uma questão de dias. Você escolhe. Mas muitos poderão ver no juízo que Deus não faz assim. Ele separou, ele santificou um dia. Da mesma forma, Deus tem assuntos importantes. Por favor, tema. Se você pensa isso, tema pensar, mas principalmente falar sobre isso. Isso aí é exagero. Isso aí não tem nada a ver. Isso é a justificação pela soja. Por favor, queridos, vamos parar de brincar com essas coisas. O assunto é sério. Nós estamos vendo isso hoje em dia diante de nós. O assunto é sério e Deus, Ele se importa. Daniel também poderia ter dado desculpas, né? Porque o que estava ali em jogo? Ou ele tinha risco de morrer, queridos. Ele tinha risco de morrer por um negócio de alimentação. Que exagero! Ele poderia ter apresentado desculpas. Falar, não, peraí, eu vou morrer. Então eu vou me parecer mais com o rei, para ver se assim eu consigo alcançá-los. Deixa eu comer as mesmas coisas que ele come, porque quem sabe assim me parecendo mais, eu vou poder tocar o coração dele. Mas foi justamente a diferença, mas não só isso, o espírito amável, para quem fazer reforma de saúde, o espírito amável de Daniel. Quando Daniel convivia com os reis, Nabucodonosor o amava. O próximo rei amava Daniel. Que sejamos amáveis e não pessoas que a pessoa não quer nem ficar perto mais. Não sejamos assim, queridos. Lembre-se, a mensagem de saúde não é o corpo inteiro, é um braço. Ele é importante, porque sem um braço direito é muito difícil viver, mas o corpo é o evangelho, é o amor aos nossos semelhantes. Eu vou passar esses textos aqui. Por que Deus se preocupa então com a saúde? Os nervos cerebrais, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar a sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais. O resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Vocês conseguem entender? Aquilo que nós comemos
afeta o nosso cérebro é o único meio que Deus se comunica diretamente conosco. É lógico que Ele fala conosco através da natureza, escrituras, enfim, várias outras formas, mas tudo isso vem na mente. E o que quer que seja que perturbe isso, atrapalha sim a nossa vida espiritual, o nosso contato íntimo com Deus. A nossa mente pode estar embriagada de comida, de bebida, e a gente não consegue compreender ali a vontade, ou ter uma experiência mais íntima com Deus. Eu não estou falando que aqueles que não têm esse conhecimento não podem ter um relacionamento profundo com Deus, não é isso. Podem sim, porque nós temos pessoas como Elias que comia carnes e outras coisas, e ele era um homem de Deus. Mas como eu entendo isso? Que agora nós vivemos num tempo específico, nós vivemos no grande dia do juízo, e Deus fala: filho, mais próximo, mais semelhante a mim, venha mais junto. E para este povo, a pior geração, mais degradada pelo pecado, Ele quer fazer grandes obras e dar a última mensagem de advertência ao mundo. E para isso Ele quer capacitar os seus. Da mesma forma como Israel ia entrar em Canaã. E Ele fala: eu quero preparar vocês para entrar em Canaã. Vou te dar o maná. E eles estavam com saudade do que? As panelas de carne, cebolas do Egito. Mas Deus queria que eles fossem um povo diferenciados. Ele queria mais intimidade. Ele queria mais proximidade. E para isso eles falam: filhos, vem cá. Deixa eu te mostrar qual era o meu propósito lá no Éden. Eu não estou falando aqui só de comer frutas. Por favor, isso para mim é um exagero. Mas deixa eu te trazer uma vida mais simples. Mais natural. Deixa eu te mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida. Eu quero que você tenha mais contato comigo, porque o que eu vou fazer por vocês, época alguma se foi feito. Esse é o plano de Deus para nós. E eu vou ter que passar, mas aqui fala sobre que nosso primeiro dever é guardar as leis de Deus, e ali no final, isso inclui as leis de saúde. Muitos hábitos de comer e beber, olha só, leva a pensamentos do quê? Erros no quê? Pensamento e ação erradas. Comer errados leva a nós pensarmos de forma errada também. Muitas vezes a gente luta com pensamentos impuros e também tem que ver com a saúde, ou com a alimentação. Mas não só isso. O que nós assistimos principalmente, né? A gente pensa que Jesus não se importa com isso. Olha esse texto. Se nós lembrássemos quão grandemente os homens, né, afligem, e mulheres, afligem a alma quando afligem o estômago, e como Cristo é profundamente desonrado quando se abusa do estômago, nós iríamos pensar melhor. Por quê? Está intimamente ligado, mente, estômago, intestino, espiritualidade. E nós somos um ser integral. Não existe essa que não afeta, senão Daniel não teria mudado, e ele é um exemplo para nós. Temos muitos textos, mas o tempo já está se esgotando. Eu vou para a parte final. Nós precisamos compreender a mensagem para este tempo. Olha esse texto. É impossível aos homens e mulheres apreciarem as verdades sagradas enquanto se acham sobre o poder de hábitos pecaminosos, destruidores da saúde e enfraquecedores do cérebro. Precisamos cuidar sim, queridos. Essa mensagem é forte para mim também, tá? Ela dói no meu coração. Eu tenho que lutar com Deus. Eu tenho que falar: Senhor, parece ser difícil demais para mim. Mas meu filho, Deus fala: filho, é o melhor para vocês. Você, Marlon, tem um egoísmo gigantesco. Eu preciso mudar você. É o egoísmo, a nossos maus hábitos errados que faz as coisas tornarem-se difíceis. Mas, queridos, hoje eu posso dizer, e para finalizar, eu vou ler os últimos textos, mas eu quero trazer algo da minha experiência. Sou filho de gaúcho, alimentação totalmente errada, nasci na igreja. Essa é a minha experiência. Quando eu via alguém que cuidava, vou falar bem claro aqui, quando eu via um vegetariano, eu olhava para ele e aquilo doía no meu peito de pensar na possibilidade de fazer o mesmo. Eu estou sendo sincero, e é a verdade que acontecia comigo. E quando Deus me impressionou nesse sentido,
de mudar os meus hábitos alimentares, não só este ponto, mas os 8 remédios naturais. Olha, eu orei muito a Deus, falei, Senhor, não posso. E Ele me ajudou de uma forma que foi fácil, aquilo que parecia ser difícil. Mas não só isso, hoje eu posso dizer, faz 6 anos e meio, 7, que a gente está na caminhada. Hoje eu tenho 27 anos, foi mais ou menos aos 20 anos. Eu sou mais feliz hoje comendo do que no passado. Não sei se vocês acreditam, vocês vão ver algumas fotos daqui a pouquinho, que vão falar um pouquinho sobre isso. Olha só, olha aqui a Ellen White fala dela. Considero-me que uma das razões porque tenho sido capaz de fazer tanto trabalho no falar e no escrever é ser estritamente temperante na comida. Olha que importante, me ajudou muito na faculdade. Após eu almoçava, ia para a aula lá na Federal e dormia na aula, porque eu comia e sentia muito cansaço. Quando eu mudei, a minha mente ficou mais clara, eu não sentia tanto sono assim, eu não ficava tão mórbido depois do almoço, depois das refeições. Antes dos últimos textos de promessa, eu quero mostrar algumas fotos. Por quê? Para dar uma introdução, nos assuntos de outras palestras. Que vocês quiserem, eu e minha esposa podemos voltar. Mas olha, no começo não foi fácil, mas Deus nos levou por caminhos que nós aprendemos sim a nos alimentar corretamente, a aprender receitas. E veja só, olha como nós sofremos. Olha só como, isso aqui não é o dia a dia, tá? Nossa comida do dia a dia é bem simples, mas aqui são pratos especiais. Olha só como é triste a nossa vida, sendo um pouco irônico. É tudo vegetariano estrito, a gente busca não colocar... enfim, depois outro dia minha esposa pode falar sobre isso. Mas nossa alimentação não contém carne, nem nada de origem animal. Olha só o que dá para fazer. Não é cacau, é alfarroba. Isso aqui é açaí puro, colocado no meio de uma torta. Esse é um pudim de painço. Isso aqui é para dar um ânimo a vocês, tá? Para não achar que a vida vai ser horrível, difícil, porque eu achava que era assim, então eu quero ajudá-los a não passar pelo mesmo. Isso aqui ali é um pão de queijo sem queijo. Coxinhas. Sem frango. Isso aqui você tem que deixar a pessoa comer primeiro, porque é de carne de jaca. E eu não gosto de jaca, mas fica muito gostoso. Ó, tudo feito lá nessa instituição onde nós estávamos. A batata não é frita, é assada. Aqui é um ketchup caseiro de goiaba. Aqui um hambúrguer com cheddar, pão feito lá também integral. Olha só como é difícil. Olha o nosso fast food. Esse é um bolo com creme de avelã. Para quem gosta do gostinho da Nutella, é avelã que dá o gosto. Esse é um mousse de limão maravilhoso. Isso eu nem sei o que é, eu acho que é panqueca de banana, com recheio de alguma coisa. Quem sabe os cremes brancos a gente faz de castanha de caju. Essa é uma pizza com queijo vegano. Esse é um bolo de cenoura com cobertura de alfarroba. Ó, esse é outro. Essa é uma outra pizza com recheio de castanha, esse creme aí é castanha de caju. É uma delícia, batida. Essa é uma quiche. Bom, deu para ver, né? Já deu para dar uma aliviada, né? Que dá para ser feliz, certo? Esse é um pão de queijo sem queijo. O que dá o gosto no pão de queijo não é apenas o pão de queijo, é o polvilho. Por isso, dá para você fazer algo semelhante. Esse é um outro bolo também. Esse é um danoninho feito em casa. Eu acho que tem inhame, né? Tem inhame. E essa é outras receitas. Enfim, queridos, Deus quer que nós sejamos felizes. Ele quer que sejamos felizes, sim. Ele quer que nós sejamos saudáveis, sim. Devemos dar atenção a essas coisas. E Ele não leva em conta, lê o texto comigo, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, que em todo lugar, que se arrependam. Muitos de nós temos pecado contra Deus, sim, sendo glutões, comendo de maneira errada, afetando o nosso cérebro, afetando o entendimento da verdade profunda que Ele quer que nós tenhamos, o mais profundo relacionamento com Deus que Ele quer que nós tenhamos nesse momento.
Não forcem. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, fala, nem vou estudar sobre essas coisas, porque senão vou ser julgado por isso. Se nós tomamos essa atitude, seremos julgados da mesma forma. Não tomemos essa atitude, vamos ler mais sobre o assunto, vamos buscar mais. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Este é o propósito de Deus para nós. Mais abundância de vida, uma vida completa, com os 8 remédios naturais, e o principal deles, eu falei, alimentação a parte espiritual. Esse é o principal. Este é o principal. Lembre-se disso. Essa é a base, a estrutura de tudo. Isso é Henry Ford. Ele disse assim, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. O que você vai pensar nessa manhã? O que você vai pensar? Você pode ou não? Aqueles que pensam, eu não posso, tem outro texto para vocês. E eu quero finalizar com ele. Ele é um texto atualizado, uma linguagem mais de hoje em dia. Posso fazer todas as coisas que Cristo me pede, com a força que Ele me dá. Amém? Queridos, lembremos dessas coisas. Lembremos que não há uma dificuldade, um defeito de caráter, um hábito errado, seja qual for, que Deus não possa nos ajudar. Ele morreu para nos salvar de nossos pecados, limpar de nossa impureza. E é tudo para a honra e glória dele. E eu não quero, queridos, que ninguém entenda essa mensagem de maneira desequilibrada. E por isso que no final do sermão, a minha esposa vai estar lá na porta, entregando um folhetinho desse para cada um de vocês. Eu não sei se eu já entreguei aqui uma outra vez. Se eu entreguei, você dá para outro. Mas aqui está um texto que fala sobre justiça pela fé. Que é parecido com aquele texto que nós lemos no começo. Que possamos focar a mente nisso. E que acima de tudo, tenhamos um íntimo relacionamento com Deus. Eu quero chamar a nós, antes de orarmos, para cantarmos. Cantarmos para que Deus nos quebrante novamente e nos faça de novo. Porque isso é o que eu preciso nessa manhã. E se você precisa, eu convido a todos a cantarem, a se levantarem e a clamarem a Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti para clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos que o Senhor nos perdoe, Pai, por tanto tempo que negligenciamos esse assunto, permitindo que o mundo pregasse à nossa frente de maneira errada, ou que nós mesmos possamos no passado ter pregado de maneira desequilibrada, errada, ou até mesmo julgando aqueles que faziam da forma certa, ou estavam buscando com conhecimento que tinha, mesmo que limitado, fazer isso. Ó Pai, nós não temos força por nós mesmos. A nossa natureza carnal nos puxa para a glutonaria, para a embriaguez de vários sentidos. Nossos hábitos que criamos de uma vida, fazendo coisas que não são boas diante de Ti. Ó Pai, parece tudo ser impossível, mas só é impossível para aqueles que não creem na Tua palavra. Hoje, Pai, ajuda-nos na nossa falta de fé. Queremos crer em Sua palavra, crer que o Senhor, sim, tem recomendações para nós, mas que o Senhor, para cada orientação, ordem que o Senhor dá todo o poder necessário para realizar isso. Que através da oração, pela graça de Cristo Jesus, o céu está repleto de poder para toda dificuldade e limitação humana. Que pela fé nós podemos agarrar o braço forte da onipotência e tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós clamamos por ajuda para que o Senhor mude a nossa mente antes de nós mudarmos a nossa alimentação. Que o Senhor mude o nosso coração para que façamos por amor a Ti e não por qualquer outro propósito, Pai, errado. Ajude-nos na caminhada cristã, que a partir de hoje possamos levar isso a sério, levar esse assunto a sério, para nós e para nossa família, não importa a nossa idade. E Pai, que possamos dar testemunho e glória ao mundo de uma vida que ama e que é amável e que representa os princípios da vida cristã. É isso que nós Te clamamos e crendo porque o Senhor nos dá,
porque não pedimos em nosso próprio nome e nossas próprias justiças, mas pela justiça daquele que viveu 33 anos de perfeita obediência, que é a expressão pura do caráter do Pai, Jesus. Nós oramos. Amém.